Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio e a gente está de volta com mais um programa Cultura em Movimento. Como vocês sabem, nós estamos conduzindo uma série de entrevistas sobre esse tema do bicentenário da independência, que se completou ontem, no dia 7 de setembro. Nesse mesmo dia, há exatos 200 anos, ocorreu o famoso Grito do Ipiranga, que se convencionou tomar como o marco da nossa independência. Como nos programas anteriores, a gente segue conversando sobre importantes questões relacionadas ao processo de construção da nacionalidade brasileira. Nosso objetivo aqui é dialogar sobre temas variados, sempre buscando dar resposta a uma questão central: o que falta para a gente completar plenamente a obra da independência do Brasil? E para conversar conosco hoje, eu trago aqui o historiador Diorge Alceno Conrad. O Diorge, pessoal, é professor titular do Departamento do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é também doutor em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Recentemente, o professor Diorge Conrad coordenou, ao lado do professor Nilson Weissheimer, a elaboração do dossiê intitulado Brasil, 200 anos de uma independência incompleta, que foi publicado pela revista Princípios, editada por este que vos fala. O dossiê traz uma série de estudos que visam alargar as interpretações, o entendimento sobre a independência do Brasil, lançando nova luz sobre esse processo que agora está completando 200 anos. Professor Diorge, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fábio. Olá, audiência do Cultura em Movimento. Que coisa boa estar aqui com vocês. Valeu, Diorge. Olha, eu vou rapidamente aqui chamar a vinheta do nosso programa e já já a gente retorna em definitivo para o nosso bate-papo. Professor Diorge Conrad, começando aqui com as nossas perguntas, eu queria dizer o seguinte: de uma perspectiva histórica, a gente pode dizer que diversos fatores concorreram para a construção do processo da independência. Fatores internos e externos determinaram o processo independentista. E eu queria começar explorando, junto a você, os fatores internos, ou seja, que elementos da nossa dinâmica própria, da nossa dinâmica interna, foram decisivos para a conquista da independência do Brasil? Bom, o grande pensador Georg Plekhanov já nos ensinou que quando a gente escolhe fatores, corre o risco de obliterar parte do processo histórico, né? Mas, de qualquer forma, a integração entre os fatores internos e os externos, que a gente pode ver depois, são fundamentais para entendermos o processo de independência, que não se resume apenas ao 7 de setembro. É um processo longo, cujas contradições internas começam justamente quando a acumulação interna da colônia coloca aos grandes proprietários o desafio de continuarem exportando para a metrópole ou, ao mesmo tempo, construir riqueza própria. Tá? Isso vai levar, especialmente, às chamadas revoltas nativistas, já lá no século XVII, que são o embrião das futuras transformações e lutas pela independência que vão se dando ao longo de quase 200 anos pela frente. Tá? Então, em torno de um Sesc centenário, nós vamos ver o acúmulo dessas lutas sociais se dirigindo, por exemplo, à Inconfidência Mineira, se dirigindo especialmente para a revolta mais popular de todas, que é a Conjuração dos Alfaiates, na Bahia, chegando até, por exemplo, a revolta de Pernambuco, em 1917. Então, esses são os elementos essenciais para entender as contradições que vão se formando entre a classe proprietária, né, e a dominação metropolitana, mesmo que esses grandes proprietários tenham origem justamente na colonização oriunda, né, da dominação portuguesa no nosso país. Outros elementos importantes para sintetizar dos internos são justamente
aqueles que vão levar ao surgimento da classe média que vai sendo construída a partir da urbanização, especialmente no decorrer da economia aurífera, né? Que, inclusive, muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e vai estabelecendo uma formação de consciência autônoma, principalmente nos filhos das elites que vão estudar na Europa, né? E que são influenciados pelo liberalismo, que passa a defender a independência dos países coloniais, das colônias, né, para que se tornem países autônomos. Então, esses são elementos fundamentais. Claro que, para fechar, a luta de resistência, sobretudo dos pobres, daqueles egressos da escravidão e da maior massa escravista, também vai influenciar, né, nessa perspectiva de apontar para um país independente, né? Claro que o resultado disso é ainda com escravidão, como veremos. Agora falemos da dinâmica externa, dos fatores externos. Que fatores internacionais a gente pode dizer que foram determinantes da nossa independência? E, em particular, qual o exato peso do estabelecimento da monarquia portuguesa em terras brasileiras com a vinda de Dom João em 1808? As contradições fundamentais que se avolumam, especialmente no século XVIII, né, que consolidam as revoluções burguesas na Europa, vão ter influências na independência das 13 colônias no mesmo século, né, e que vão formar o atual Estados Unidos. As ideias liberais que eu havia citado antes, então elas se disseminam principalmente a partir da Europa Ocidental, defendendo a independência dos povos. Mas a contradição fundamental, me parece que foi objetiva, ou seja, né, a transformação de uma fase comercial para uma fase industrial da produção capitalista, aonde a industrialização e a própria Revolução Industrial Inglesa, ao consolidar esse novo modo de produção, ela exige, né, uma nova fase de acumulação para as antigas colônias. Essa nova fase de acumulação exige especialmente, né, que nós tenhamos, de fato, uma massa consumidora dos produtos industrializados. Isso vai pressionando para que as independências comecem a acontecer. E é o caso, essencialmente, do conjunto da América Latina, incluindo o Brasil. Então, é nesse contexto que as lutas políticas da Europa vão se avolumando também, especialmente no caso da França, com a ascensão de Napoleão ao poder. A disputa entre Inglaterra e França, né, pelo domínio, pela hegemonia capitalista, ela vai gerar o conflito entre não só as burguesias, mas as antigas posições de comando do Estado, e aí a nobreza em particular, que vão entrar no meio desse conflito, fazendo com que, em particular na relação Brasil-Portugal, a nossa classe dominante, enfim, a nobreza, ela tem que fugir da Europa, né? Então, dentro da ocupação francesa em Portugal, a Inglaterra proporciona a saída da família real para que ela aporte aqui em 1808. Né? Essa situação já é de forma comprometida com os interesses ingleses, porque desde os tratados de Methuen, no século anterior, assim como após a unificação ibérica, a influência inglesa sobre Portugal já foi muito grande. Então, essa articulação feita pela Inglaterra possibilita a vinda da família real para cá, com a transposição do governo português agora no interior da colônia, trazendo, claro, as contradições particulares desse processo que avolumam a luta, inclusive, pela independência. Jorge, muitos dizem que a independência teria sido um processo construído pelo alto, né? Quer dizer, um acordo entre elites coloniais e metropolitanas. Nessa perspectiva, a independência não teria sido um processo construído com participação popular. Essa visão, na sua concepção, ela é verdadeira? É absolutamente falsa, mas faz parte de uma construção justamente que as nossas classes dominantes fazem sobre o seu processo histórico e o passado da nossa nação. Tá? Ou seja, excluir do protagonismo das lutas populares, incluindo as grandes lutas nacionais, o conjunto da população. Então, o interesse pela independência, tá? Inclusive perspectivando
como muitos dos movimentos pré-1822 fizeram, uma independência com república, tinha interesse popular. O interesse, por exemplo, do fim da escravidão, o interesse, né, de uma república que ampliasse a cidadania, mesmo que limitada às repúblicas burguesas e liberais do século XVIII para o XIX. Então, tudo isso faz com que o conjunto da população, principalmente os pobres, tenham interesse no processo de independência popular. Isso ficou evidenciado claramente na Conjuração Baiana, né, na Revolução Pernambucana, assim como também, né, nos movimentos que claramente fazem uma independência com a participação do povo, como foi a Revolução antecipada na Bahia pela independência. Né? A independência, começando pela Bahia, ela já demonstra a grande participação popular. O que é preciso ainda nos dias atuais é que os livros de história, principalmente os livros didáticos, apresentem isso em seus conteúdos, né? Para que não se perceba apenas uma transição pelo alto. É claro que também a gente não pode ignorar, porque uma história dos chamados vencidos, uma história vista de baixo, ela é equivocada quando ela não compreende o processo político-histórico mais amplo a partir do controle do Estado. E se o controle do Estado foi feito pela nobreza e pelas grandes classes proprietárias que apoiam Dom João VI e depois Dom Pedro I após 1822, nós vamos perceber, né, que essa construção já vem desde lá para que seja vista como uma independência apenas das classes dominantes ou das chamadas elites. Quando, em 1822, o Brasil conquista a independência política e surge como uma nação formalmente soberana, emerge um país recheado de contradições. O 7 de setembro não pôs fim à escravidão, como você próprio já destacou, ao latifúndio, à dependência de um país cuja economia estava voltada para a exportação de produtos primários. Prova de que as contradições não deixaram de existir são as revoltas populares e anti-escravistas que se seguiram àquele momento, como a Confederação do Equador, a Balaiada e muitas outras. Qual o papel dessas revoltas populares no período pós-independência? Eu penso que as revoltas, Fábio, mesmo pré-independência, elas já expressam aquilo que a grande obra do Fernando Novaes, A Crise do Antigo Sistema Colonial, já nos apresentou como uma referência clássica. Tá? Elas estimulam essas contradições externas que são continuadas após 1822. Por quê? Porque, diferente dos países do conjunto da América Latina, principalmente as colônias espanholas, nós não vamos para uma república. Né? Essa é a grande luta mais popular daquele momento, cujas classes dominantes brasileiras, escravistas, de extrato colonial, né, impedem. Então, aqui está, entre aspas, o acordo feito, né, na independência de 1822, que mantém a estrutura de formação colonial, ou seja, de dependência a uma potência externa, e, ao mesmo tempo, da manutenção da escravidão. O grande Nelson Werneck Sodré, já lá em Formação Histórica do Brasil, ele mostrou que essas razões fundamentais de independência, aliás, também em nome de um dos livros, né, desse grande historiador brasileiro, foram fundamentais para que nós entendêssemos esse processo após 1822, da continuidade da luta, seja por república, também, bem como pelo final da escravidão. E elas vão aparecer na Confederação do Equador, vão aparecer especialmente na mais popular de todas, né? Que é a Balaiada, a Sabinada, ou seja, os estados da Bahia, ou como se chamavam na época províncias, assim como no Maranhão, vão ter um contingente muito popular. Mesmo que frações da classe dominante aqui no Rio Grande do Sul tenham feito a farroupilha, né, e tinham interesses econômicos específicos sobre isso, a gente não pode deixar de levar em conta, principalmente, a luta dos escravizados. Foi prometido a eles, né, o fim da escravidão, se nós tornássemos uma república rio-grandense na época, como uma das grandes metas de participar dessas lutas. Ou seja, a confluência desses movimentos, que tem seu auge lá na Revolução Praieira, em Pernambuco, em 1848, para se ter uma ideia, na Praieira nós já vamos ter
mesmo que tênues, influências do pensamento já socialista entre algumas das suas lideranças. Ou seja, a influência da Primavera dos Povos de 1848 estava se fazendo no Brasil monárquico, que mantinha a escravidão, mas também questionava os domínios daquilo que se consolidou na transição para o Império e pela independência, ou seja, né, a manutenção de uma monarquia constitucional. A Constituição de 1824 ela é liberal só no sentido da economia ou dos grandes proprietários voltando para a exportação, né, dos seus produtos. Por isso que não precisava mais um atravessador à metrópole. Isso é o produto da independência. Mas a continuidade é que a produção dessa riqueza tinha que ser pela mão de obra escrava. E aqui está a grande contradição que vai movimentar as lutas de classes no período imperial, não só até o período ainda de Dom Pedro I, passando pelas regências, indo até o governo de Dom Pedro II. Né? O golpe da maioridade de 1840 ele não acaba, né, com essas contradições mais profundas. Não é uma contradição só entre liberais e conservadores, como determinada história política procura apresentar. É uma contradição mais profunda, né, que faz com que esse Brasil estrutural, escravista e dependente, agora especialmente em relação à Inglaterra, passe a ser questionada ao longo do processo histórico que continuará, inclusive, após a República. Você citou ainda agora o historiador Nelson Werneck Sodré. E, nas palavras dele, após a independência, o país manteve no fundamental as características do antigo sistema colonial. As condições de vida da população não se alteraram, pelo menos não substancialmente. A gente pode dizer que a independência não representou uma autêntica ruptura? Eu gosto muito, Fábio, do conceito que eu desenvolvi em minha tese de doutorado, né? Apesar de tratar da República lá de 1930, oriunda do sociólogo francês Robert Castel, que é o de metamorfoses. Ou seja, é a dialética entre continuidade e ruptura. Dizer que nada mudou em 1822 é uma visão equivocada, tá? Inclusive apresentada em determinada historiografia com posições de esquerda, mas que não evidencia o processo. Eu prefiro, por exemplo, pensar conjuntamente com Florestan Fernandes, apesar de algumas diferenças, quando ele coloca que a Revolução Burguesa no Brasil começa com o 1822. Tá? Ou seja, é um processo continuado de busca de autonomia que tem na autonomia política, né, essa marca simbólica que foi o Grito do Ipiranga. Tá? Mas nós sabemos, e o Sodré mostrou muito bem, né, assim como Ottaviani, um outro livro que eu recomendaria, Os Ciclos da Revolução Burguesa, muito parecido, aliás, no sentido que dá o Florestan Fernandes, Ottaviani diz nessa obra, né, que não existe ruptura completa se a dependência econômica continuar. Vamos lembrar, né, que nós pagamos pela independência. Tá? A articulação, bem mostrada pelo Sodré nas Razões de Independência, entre a diplomacia britânica e o governo, sobretudo, né, de Lord Stanford, e o governo brasileiro, agora imperial, era de que devia ser cobrada a nossa independência, o reconhecimento. Né? Ora, um país recém-independente não tem fundos para isso. Vamos buscar recursos externos. Quem vem com o aporte? Né? Os bancos, principalmente o Rothschild. Ou seja, numa grande jogada diplomática, nós iniciamos a independência política e começamos com dependência econômica, com dívida externa junto aos ingleses. Essa dívida externa vai se aprofundar, por exemplo, lá na Guerra do Paraguai, né? Quando nós, juntamente com o Uruguai e a Argentina, somos instrumentos fundamentais do imperialismo inglês para derrotar, né, a autonomia paraguaia, mas ela tem ali, em 1822, um grande início. Né? Então, de fato, a manutenção da dependência colonial, que antes era né, diante de Portugal, agora pela nova dependência, principalmente o imperialismo inglês, marca esse processo de ruptura incompleta. E ela é incompleta até os dias atuais. Por quê? Porque as estruturas continuadas, tanto da escravidão como da dependência econômica, frente a um país imperialista,
vão ser as marcas do atrelamento da nossa classe dominante, voltando os olhos para o exterior, né? Antes voltando-se para Londres, depois no Brasil República para os Estados Unidos, né? E isso faz com que nós tenhamos, né, uma classe dominante submetida a essa lógica de dependência estrutural. Esse é um problema não resolvido até os dias atuais. Mas a autonomia política, né, ela é fundamental para a consolidação, ou melhor dizendo, o início da formação do que nós chamamos de uma nação. Tá? E uma nação, quando ela tem independência política, ela começa a se formar historicamente. Então, a independência, contraditoriamente, também marca o início da nossa nacionalidade e, portanto, uma independência ainda a ser feita nessa perspectiva, para que, de fato, nós tenhamos, em algum momento próximo, a verdadeira independência nacional. Tá? O que eu coloco aqui é essa expressão contraditória, né? Uma independência limitada, mas como origem da luta a ser feita ainda pela verdadeira independência nacional. Jorge, eu acho muito interessante essa visão que você desenvolve de longo prazo, né? Onde existem avanços, mas que não necessariamente são avanços definitivos, são avanços incompletos, às vezes se avança, se marca passo, e existe também retrocessos, né? No processo histórico. O próprio avanço da independência foi também uma resposta a uma tentativa de retrocesso em relação a uma coisa importante que havia acontecido, que era a mudança da família imperial para cá, e causou grandes avanços para nós aqui no Brasil, em termos de construção de infraestrutura e tal, e de repente Dom João retorna e começa a se cogitar o retrocesso para uma situação colonial anterior. E diante dessa ameaça de retrocesso, é que existe uma movimentação no sentido de evitar esse retrocesso e acaba se chegando, então, à independência. Queria saber se você podia comentar rapidamente essa questão. Justamente, e de forma também contraditória, né, a volta das cortes para Lisboa pressionam, né, o rompimento, inclusive, com a alternativa da construção do Reino Unido de Portugal e Algarves, logo após a chegada da família real ao Brasil. Né? Mas a chegada da família real, que foi verdadeiramente uma fuga, né, sabemos disso, ela traz consigo os aspectos sociais, né, de uma família real que precisa, junto com o seu séquito, ocupar o espaço de moradia do Rio de Janeiro, né? O deslocamento das pessoas é muito grande, começa a impor, né, essa dominação agora de dentro para dentro, mas também trazendo aquilo que as monarquias absolutistas aprenderam com o iluminismo, que era inovar no sentido da ciência, da tecnologia para a época. Tá? Vamos lembrar que aqui, junto com o processo de independência, vai aparecer José Bonifácio, que é formado na mais pura tradição, né, inclusive europeia, do liberalismo político. Isso significava trazer para o nosso país as modificações que Dom João VI também vai apresentando. Então, a formação de uma biblioteca nacional, da construção de um Banco do Brasil, tudo isso, né, de um jardim botânico que expressava a pesquisa em ciência, isso na capital, na nova capital do país, tudo isso vai influenciando a formação também de uma consciência sobre cultura e ciência que vão marcar aquele processo inicial e que não é deixado de lado após a independência. Tá? Então, as ideias liberais de autonomia que vêm acompanhadas, né, dessa razão iluminista, ela é fundamental para que nós entendamos também que no interior, né, das contradições políticas e sociais, nós vamos ter avanços culturais que consolidam o Brasil, né, como república, como um país autônomo mesmo, como um império, e que vão ser marcas fundamentais para a construção da futura república. Tá? Então, esses marcos também são progressistas em relação ao período e não podem ser ignorados pela historiografia. Jorge, no início do ano, por ocasião ali do centenário
do modernismo, da fundação do Partido Comunista. Ocorreu também o centenário, esse ano agora, do tenentismo, do movimento tenentista. E você publicou um texto instigante lá na revista Princípio, chamado Do Tenentismo à ANL, a disputa de projetos para o Brasil. O texto buscava refletir sobre exatamente os 100 anos do tenentismo, né? E eu te pergunto aqui, em que medida o tenentismo e o seu desdobramento na Aliança Nacional Libertadora, ANL, já na primeira metade do século XX, representam a continuidade das lutas por uma independência autêntica, com a efetiva conquista da soberania política e econômica para nosso país? Eu tive um professor, Fábio, de História do Brasil, na minha graduação, que foi aqui na UFSM, que gostava de dizer que a Revolução Burguesa no Brasil é como uma roda quadrada. Imagine, né? Uma roda quadrada é complicada, mas é isso, vai avançando aos solavancos. Tá? E o processo que nós falamos agora da independência, acho que é justamente um pouco disso. Né? Fazer, por exemplo, em 1889, uma república que não faz reforma agrária, que não estabelece a cidadania no pós-abolição, para os egressos, né, do trabalho escravizado, é a grande marca daquele período que o Brasil avança na sua Revolução Burguesa, constrói uma Constituição liberal, mas ainda tem o domínio político do Estado brasileiro das grandes classes proprietárias. Tá? Isso, obviamente, vai gerar contradições numa república liberal e conservadora, como foi a primeira república de 1889 e 1930. Tá? Setores do proletariado, né, que vão se avolumando com a urbanização e industrialização, eles são protagonistas de muitas lutas para ampliar a cidadania, para ampliar os direitos sociais que não existiam, ou sequer participar da vida política. Muitas das organizações dos trabalhadores na Primeira República são todas elas fora da institucionalidade. Os trabalhadores sequer tinham espaço, no geral, na institucionalidade dessa República conservadora. Então, a ascensão do movimento operário e sindical na Primeira República ela vai se somar também com essa consciência em setores e frações médias. Eu não acho que o tenentismo é um movimento de classe média. Os tenentes são uma fração do aparato repressivo do Estado, mas eles trazem consigo também, né, essa conscientização que vai colocar em xeque o domínio político da Primeira República, vai dominar a sua linha política, mesmo ainda limitada, de crítica, né, à organização política, por exemplo, que marca a Primeira República, que se dava no locus domínio São Paulo, Minas Gerais, na política do café com leite, na política dos governadores e assim por diante. A reação republicana, que é a contradição das frações das elites entre o final da década de 1910 e 1920, vão influenciar os tenentes. Tá? E eles vão começar cada vez mais a participar da política, querendo, de fato, uma política mais ampliada. Então, em última instância, também eles representam parte desses setores médios, tá? Na opinião política, que vão querendo participar da luta política. Os quartéis não deixavam eles fazê-lo. Resta a alternativa, então, da reação. O 18 do Forte de Copacabana, assim como 1924, perdão, elas são a confluência de um mesmo processo que deve ser compreendido e articulado dentro de lutas mais amplas. Foi isso que eu procurei defender no artigo, que, claro, vão desembocar no setor mais progressista no tenentismo, isso já iniciado ainda na sensibilidade social oriunda da coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes sempre defendeu isso, né? Eu aprendi a ver a realidade contraditória do Brasil, né? E a miséria social foi na coluna Prestes. Então, essa consciência articulada com a ida do Prestes, né, mais tarde, nos anos 30, para o Partido Comunista do Brasil, vamos lembrar que foi Astorgildo Pereira que, em 1927, vai contatar o Prestes lá no exílio na Bolívia para justamente levar as ideias de Marx, de Engels, de Lenin, né, para essa grande liderança, o Cavaleiro da Esperança, que sai, né, como o grande símbolo de resistência da coluna Prestes. Então, toda essa articulação claramente vai desembocar num setor das lutas antifascistas da década de 1930, né? Falo aqui de lutas antifascistas, porque entre os anos 20 e 30, em nível internacional,
nós já tivemos, né, a consolidação do fascismo na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha, e isso tem influência no conjunto da esquerda mundial, começando na resistência francesa, com a formação da Grande Frente Ampla, né, e que vai desembocar no Brasil na Milícia Nacional Libertadora. Quando os tenentes, né, que vão para a esquerda, né, mesmo que tenham se equivocado em não apoiar 1930, como Luiz Carlos Prestes, eles vão fazer autocrítica mais tarde sobre isso, assim como o próprio Partido Comunista do Brasil, eles vão percebendo, né, que esse caminho alternativo é para uma frente dessa natureza. Mas a Aliança Nacional Libertadora não era só uma frente fascista. Ela é uma frente anti-imperialista e antilatifundiária. Tá? Essa consigna de antifascismo, antilatifundiária e anti-imperialista é a grande marca dessa frente ampla da década de 30 que propunha, para aquela época, as grandes reformas estruturais que o Brasil não havia passado, mesmo conquistando a República. Então, eu sempre tenho defendido ao longo dos últimos anos, a ANL foi, mesmo que tenha sido sobre o Rio Grande do Sul, a minha dissertação de mestrado, lá em 1994, tenho defendido que a pauta da ANL daquele momento ela é extremamente atual até os dias que vivemos. Passa, por exemplo, na influência que vai ter nas reformas de base no pré-64, proposto pelo Jango, onde ali continha reformas estruturais, passa pelos 13 pontos do programa da Frente Brasil Popular em 1989, quando Lula se candidata pela primeira vez e não é eleito, e passa pela necessidade atual de nós consolidar, de fato, uma república democrática que rompa com o domínio colonial passado para o neocolonialismo e que marca a estrutura da dependência externa até os dias atuais, passa pelo rompimento, né, de uma posição de subserviência das nossas classes dominantes, né, que tem um projeto nessa lógica, né, de serem sócios menores do capital estrangeiro, especialmente submetidos ao capital financeiro na atualidade, e passa também, né, pela transformação daquilo que são as mazelas oriundas da dominação colonial e escravista ao longo dos anos, né, que é o racismo estrutural, que é o preconceito em todos os sentidos que a nossa sociedade vive e que sem isso, né, nós não ainda temos, de fato, uma nação soberana. Tá? Então, é um processo em aberto, cujas lutas históricas desde os tempos coloniais ajudam a construir a consciência não só da sua continuidade, mas do seu acúmulo de forças para que, de fato, em algum momento, né, nós cheguemos, de fato, a ter a independência econômica e política, que, ao mesmo tempo, é uma independência social, cultural. Então, avançamos nisso, mas ainda estamos longe. O processo eleitoral de 2022 também deve pensar sobre o significado de projetos que nós queremos para o nosso país nesse sentido. Jorge, acho que cumprimos aqui uma agenda extensa, né? Desde do período da independência, chegamos aqui até os dias de hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa. Espero que a gente tenha outras oportunidades de seguir dialogando. E eu queria encerrar aqui o nosso programa de hoje, como eu tenho feito, te dando 1 minuto para você se despedir aqui do nosso programa e me responder de forma muito sucinta a seguinte pergunta: o que falta para o Brasil alcançar sua segunda e definitiva independência? Acho que, de certa forma, você já começou falando disso na última pergunta. Te dou aqui mais 1 minuto para a gente encerrar. Eu vou ainda na linha do que o Ottaviani defendeu, que eu citei logo ali atrás. Tá? Um país não tem uma verdadeira independência política, tá, se não tiver independência econômica. Essa é a grande marca não rompida em 1822, em 1889, em 1930, e que, contraditoriamente, foi aprofundada no sentido inverso com o golpe de 64, com o golpe de 2016 e com o governo atual em nosso país. Né? São experiências históricas no sentido de aprofundar essa lógica de dependência estrutural que o Brasil construiu desde 1500 em diante. Então, aqui, essencialmente, essa ruptura tem que ser feita. Mas eu acho que também já disse, né, Fábio, que ela não é só uma ruptura política e econômica, ela é social, ela é cultural. Né? Então,
A verdadeira independência das nações é o futuro próximo, onde, de fato, as nações se congraçam internacionalmente, se congraçam numa nova divisão internacional do trabalho, que só, por exemplo, as experiências socialistas podem concretizar. Mas, antes disso, mesmo, né, num país capitalista autônomo, uma independência política e econômica teria um grande sentido social para construir uma autonomia e avançar em projetos que o Brasil, né, necessita. Tá? Eu acho que aqui está a grande marca conjuntural. Tá? Quando eu falei antes, eu falava de mudanças mais estruturais. Mas, no sentido conjuntural, é isso que precisamos no mais curto prazo. Tá? É com imensa gratidão que eu agradeço participar do teu programa. Vida longa a ele, né? Espero que tenha contribuído nessa reflexão necessária sobre os 200 anos da independência em nosso país. Valeu, Dioche, agradeço mais uma vez. E, pessoal, a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento. A TV Grabois e o programa Cultura em Movimento precisam da sua colaboração. Se você gosta do nosso trabalho, dê aquela força, curta, comente, compartilhe com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.